nome é Patrícia Ramalho Justino, sou casada e tenho 4 filhos. Eu comecei a conhecer tudo isso, o mundo da droga, do tráfico, com 14 anos. Eu engravidei com 14 anos e o pai da minha filha era traficante. Então, tudo que ele falava eu tinha que fazer, sabe? Daí ela nasceu e ficou pior, porque daí eu tinha medo dele, ele me batia muito, sabe? Ele chegou a me dar 2 tiros, tentou me matar, mas aí ele me obrigava a voltar por causa dela, que ele ameaçava, né? E cada vez ele ficava mais violento e ele usava muita droga. Nesse meio tempo eu não usava droga. Aí ele colocou toda a minha família não usava droga, ninguém. A internet dele, a minha família toda começou a usar droga. Dos meus irmãos começou a usar droga através dele. E quando foi um dia, eu grávida de 7 meses do meu segundo filho, ele veio a falecer. Nisso, eu fiquei com 1 quilo de base e 1 quilo de cocaína. Só que o dono da droga não queria droga. Aí eu tive que começar a traficar. Eu tive que fazer o papel dele. E ele já tinha me ensinado tudo isso. Eu sabia mexer com tudo isso, com droga, virar cocaína, pedra base para pedra. Aí eu comecei a traficar, a comandar a Zona Leste inteira de droga. Às vezes o convívio familiar, a pessoa querer ser mais descolada ou melhor que a outra, chegou numa rodinha, quero experimentar, acaba levando a pessoa. Daí eu já comecei a beber, porque eu não bebia até então, daí comecei a beber. Aí um dia eu falei assim, vou experimentar, daí eu não tive essa etapa de maconha, cocaína, eu já fui logo pro crack. Daí eu já comecei a usar crack e traficar. Eu traficava para manter meu vício, né? E conheci o pai dos meus 2 filhos do segundo casamento, tentou me ajudar tudo, a gente ficou casado e tudo, mas não deu certo. Eu casada com ele, eu comecei a usar droga. E eu me preocupava muito, sabe? Ele, a minha família, por causa da droga. Porque eu traficava, mas também eu tinha um salão de beleza, eu fumei o meu salão. Eu coloquei tudo na droga, eu fumei tudo. Eu vendia tudo, tesoura, secador, tudo que tinha. Eu vendia até o espelho do salão, eu usei de droga. As minhas roupas eu vendia para usar droga. Acaba tudo aquela droga que ele tem já, que ele já consumiu, né? Então ele sai atrás para tentar consumir a droga novamente. Então ele vai procurar dentro da casa dele. Procura tênis, televisão, som, alguma coisa que possa trocar para ele estar adquirindo uma droga. Caso ele não consiga adquirir aquilo, então ele sai para as ruas para tentar roubar, né? Que é justamente na paranoia para tentar buscar mais droga. Eu sentia medo. Para mim, todo mundo queria me matar. Porque meu marido foi morto por bandidos. Eu achava que eu ia morrer também. Minha família também já estava cansada. Aí eu fui morar na rua. Às vezes eles tentavam me buscar na rua, mas eu voltava para a rua de novo. E pedia esmola, eu fazia tudo que não prestava, traficava, era muito sofrimento, sabe? Eu bebia álcool de posto, eu comia lixo, eu falo assim que parecia que eu não era humano. As pessoas às vezes nem queriam me atender, tinha medo, né? Porque eu andava muito feio, assim, eu parecia um monstro, eu parecia uma pessoa. Aí eu tomava esse banho assim, né? Mas mesmo assim ficava fedendo, assim, as pessoas não queriam chegar perto. Às vezes eu andava com faca, sabe, para ninguém mexer comigo. Eu arrumava muita briga na rua, de sair na mão com as pessoas, de dar facada, sabe. Eu fui uma pessoa muito agressiva, com tudo, sabe, com a família, com tudo. Eu ficar dias e chegar e ver meus filhos, eu via eles de longe, sabe, brincando, e eu tinha vergonha de chegar do jeito que eu estava perto deles. Então daí eu não queria chegar, eu ficava longe.
A parte mais difícil foi eu estar drogado, eu tentar ajudar meus filhos já estão todos drogados. E eu sem saber, quando eu fui ver, eu já não tinha mais como ajudar eles, porque eu também estava afundada. Como eu ia ajudar um cego, não via o outro. Não dava para mim ajudar eles. Foi uma mãe muito boa, não tem o que dizer, sabe? Uma mãe que não saía de casa, que não bebia, não fazia nada de errado, sabe? Vivia para os filhos. Assim, quando eu tinha 13 para 14 anos, ela começou a brigar muito com meu padrasto, sabe? Ela brigava muito com ele. E assim, eles acabaram se separando. E nisso que eles se separaram, a gente foi morar em Curitiba. Daí o meu mundo já começou a acabar, porque assim, eu sempre morei no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, então eu tinha sempre a mesma vida. Então assim, tudo mudou. Então pra mim, a mudança foi uma coisa diferente. Eles me levaram para Curitiba, lá eu encontrei um monte mais ainda pior do que aqui. Lá também eu trafiquei, lá eu roubei, lá eu quase fui presa. Também sofri muito naquele lugar, sabe? Cada etapa da minha vida foi difícil. E depois de um mês, mais ou menos, que a gente estava vivendo ali naquela vida, minha mãe conheceu um rapaz que era 10 anos mais novo que ela. Então assim, eu não aceitava por conta dele ser mais novo. Ele bebia, entendeu? Ele usava droga. E assim, na minha cabeça, no meu ver, ele me levava ela pra droga. Entendeu? Então assim, mas ela também era demais. Ela fazia muita coisa errada, saía, ia pra balada, sabe? E assim, e nisso ela começou a se libertar, ela dizia, que se estava se libertando. Que ela viveu muitos anos presa por conta da família e tal, e aí ela começou a se libertar. Então eu não aceitava, eu achava que ela tinha que continuar sendo aquela mãe boa, aquela mãe que sempre estava ali do meu lado, sabe? Eu não conseguia entender aonde foi que perdeu isso. Eu comecei a me desentender muito com ela por conta disso, muito. Sabe, a adolescente rebelde. Nessa minha adolescência rebelde eu comecei a beber. Eu ia pra balada, eu tinha 14 anos, eu ia pra balada, eu saía, bebia e comecei a fumar maconha. Fumava. A droga lícita é a porta de entrada para a droga ilícita. Às vezes a pessoa começa usando um pouquinho de álcool que não vai dar nada, uma cervejinha, um álcool, acaba partindo para os mais fortes depois a partir daí. Às vezes eu chegava bêbada, ela chegava mais bêbada que eu. Então assim, ela não notava que eu estava tão bêbada. Eu tentava me matar tomando remédio. Uma vez eu tomei, acho que 15 cartelas de diazepam, que era o que minha mãe tomava no tratamento dela. Eu usei muita droga, eu não conseguia dormir. Sabe, eu não conseguia dormir de tanta droga que eu usei, eu não conseguia dormir. Aí eu comecei a tomar esse remédio, tomar, mas chegou uma hora que eu comecei a tomar, mas na intenção de me matar e dormir para nunca mais acordar. Aquilo me afetou meu organismo, e eu fiquei meio, sabe, parecia uma louca mesmo, uma pessoa louca, sabe, que não sabe o que faz, não sabe como se move, não sabe nada, não sabe que tem que tomar banho, não sabia de nada. Já não tinha mais aquela família, sabe? Ela ficava no quarto dela com o namorado dela, eu ficava no meu quarto com o meu namorado e com os amigos, tudo lá, bêbados também, bebendo, fazendo coisa errada. E isso foi desgastando cada vez mais, sabe? E aí minha mãe, com o passar do tempo, começou a destruir cada vez mais a minha família, cada vez mais sendo destruída. Aí foi quando minha mãe começou a sumir. A gente não dava muita importância, porque achava que ela estava com o namorado dela, que ele morava sozinho e tal. Foi quando uma vez ele foi preso. E aí ele chegou no outro dia de manhã e falou assim, cadê sua mãe? Aí eu falei assim, ué, tá com você, né? Daí ele pegou e falou assim, não, eu tava preso. Foi quando ela pegou e foi todo mundo procurar. Foi esse dia que meu mundo desabou, de uma forma que não tem explicação. Aí tipo, a gente começou a procurar ela, procurou bastante.
Foi quando a gente viu um lugar onde meu tio usava droga. Eu e minha avó. Aí a gente falou assim, vamos lá ver? Aí a gente foi. Quando eu cheguei perto assim, era um barraco. Um barraco feito de coberta, madeira, sabe? E eu comecei a tirar aquelas cobertas. E aí eu tirei, quando eu tirei, eu levantei a última manta assim, e aí eu olhei dentro, na hora que eu olhei dentro, ela tava fazendo droga. Na hora eu olhei e falei assim, mãe, o que a senhora tá fazendo? Daí ela falava assim, sai daqui, tira minha mãe daqui. Ela falava, não deixa minha mãe ver, entendeu? Porque minha avó tava junto comigo. A minha avó já começou a passar mal de coração, já começou a ter um ataque. Aí eu peguei e falava assim, olha o que a senhora tá fazendo, assim. E aquilo pra mim foi o fim. Eu chegava num ponto assim, meu filho tá traficando na biqueira, eu falava assim, não, me dá uma pedra. Ele, mãe, a senhora tava fazendo eu passar vergonha. Eu falava assim, me dá 5 contas aí, porque ele vendia cocaína, ele não vendia pedra. Daí eu falava, não, mas você tem que me dar 5 reais, porque eu tenho que comprar, né? Ele uma vez, ele olhou pra mim e falou assim, você não é minha mãe, você é um lixo. Ele falou pra mim. Aí eu peguei e, nervosa, eu peguei um cachimbo e não podia fumar na biqueira, né? Eu peguei um cachimbo e fiquei fumando na frente dele. Isso foi o pior, sabe? Eu acho que eu decepcionei muito ele. Pra mim eu não tinha filho, pra mim não tinha mais nada. Pra mim, meu filho era a droga, meu filho era o crack. O crack, você já, logo de ver a pessoa, você já sabe que a pessoa está no uso constante do crack, como perda de peso, né? Ele fica na paranoia, querendo só usar a droga, né? Perda de peso, tanto psicológico como mental, a pessoa fica totalmente deslocada de si mesma. E eu sabendo que minha mãe estava vivendo aquela vida lá, toda vez que eu falava com ela, ela falava que eu abandonei ela, sabe? Ela falava, você me abandonou, sabe? Você não quis saber de mim. Sim, só que no meu coração, não é que eu abandonei ela, no meu coração, ela me abandonou, sabe? E uma ficava sem compreender a outra, e foi passando, e eu cada vez mais me afundando, foi quando eu conheci o pai do meu filho. Isso que eu afundei mais um pouco, porque aí eu entrei para uma seita, sabe, nessa seita diziam que o fato de eu estar fumando, o fato de eu estar usando droga, era tudo uma coisa que tinha jeito, tinha solução, bastava eu ir lá e oferecer a minha vida. Foi o que eu fiz, eu ofereci a minha vida pro diabo. Eu ofereci tudo que eu tinha. Aí eu falei, agora você tem que raspar a sua cabeça para melhorar. Você tem que ficar assim, você tem que dar uma oferta, vamos dizer. E a minha oferta foi dar o meu cabelo. E eu dei. As pessoas me confundiam como se pensavam que eu tinha câncer na rua, porque eu andava com lenço na cabeça, sabe? Então elas pensavam que eu tinha câncer, outras pensavam que eu estava doente, sabe? Fiquei trancada durante quase um mês, sabe? Vendo sem poder comer nada, eu só comia arroz, sabe? Arroz e frango, a gente não comia mais nada. Eu manifestei, a gente estava indo numa estrada. E eu manifestei, na hora que eu manifestei, eu não imaginava. Quando eu acordei, eu estava dentro de um cemitério. Nesse cemitério, tipo, a cova estava para fora, o caixão da pessoa estava para fora. E eu tava comendo o resto, não tava daquela pessoa, entendeu? Tipo, morta. Então, assim, e todo mundo ria, entendeu? Eles riam, eles davam risada, sim, muitas outras pessoas manifestadas. Só que assim, no fundo eu sabia que aquilo ali era errado. Sabia assim, que tinha alguma coisa errada, que não era certo o que eu estava fazendo, entendeu? Aí eu comecei, e cada vez eu fui me afundando mais ainda. E eu não melhorei da droga. Aí que eu me entreguei para ela mais ainda. Eu usava de um pino que eu usava, eu comecei a usar 5, 6 numa noite, sabe? Uma vez eu quase tive uma overdose com meu ex-namorado. O foco era a droga. Eu tinha que ter os 50 reais da droga, 30, o que seja, da droga. Foi quando eu me afastei de todo mundo.
por conta também da seita que eu estava, eu me afastei da minha família, eu me afastei dos meus amigos, em todos os empregos que eu arrumava, eu perdi, porque eu sempre ia trabalhar drogado, entendeu? Então assim, eu sempre perdia, ou eu ia para uma balada e chegava muito dia, não conseguia trabalhar, e perdia, e era demitida. Então assim, eu peguei e não tinha mais como arrumar emprego, como arrumar dinheiro, não tinha mais o que fazer, e eu peguei e falei, eu vou roubar. Começou uma coisa na minha cabeça, sabe, o diabo na minha cabeça, já a minha mente, a noite inteira falando na minha cabeça. Cada vez que eu chegava na casa da minha filha, eu via minha filha cada vez pior. Magrinha, sabe, e bêbada. Uma vez eu passei no serviço dela, o patrão dela falou assim, se ela não sabe o que ela fez, eu falei que ele me mostrou um litro de velho barreiro, sem nenhuma gota. Ela tinha bebido tudo no serviço. Cheguei em casa, cheguei na casa dela, ela drogada, sabe? Só que eu falei assim, mas e a bebida, né? Porque eu não estava bêbada, mas porque eu já tinha usado tanta droga que o efeito da pílula tinha passado da droga. E ela foi presa, tudo. Eu fui presa. Sofri muito lá. Muito. E eu não achava certo, eu não achava justo eu estar ali, eu não achava que era certo minha mãe ter me abandonado, eu não entendia que ela estava doente, eu não entendia nada disso. Para mim, ela amava mais o meu irmão do que a mim, entendeu? Para mim, ela queria mais ficar com ele. Para mim, por eu ter abandonado ele ter ficado lá, ela me abandonou também, sabe? E isso tudo na minha cabeça. Eu sofri perseguições lá dentro, assim, as pessoas até gostavam de mim, mas só de saber que eu era dessa seita, já não me aceitavam, entendeu? Não me aceitavam. Aí eu sofri muito, mais pela ausência da minha mãe. Nada substituía a presença dela ali. Nem que fosse por um dia, nem que fosse por algumas horas, que era o dia da visita, sabe? Nada, nem que fosse só para olhar ela lá dentro, sabe? Só para ver que ela estava lá. Então, assim, eu sofri demais por conta disso. Quando eu saí, eu não queria mais saber de nada. Eu falava, eu não quero mais saber de nada. Eu quero, vou usar a droga e pronto. E nem meu relacionamento, meu ex-marido, ele parou de usar droga. E nem isso me fez parar de usar droga. Nem ele, nem o amor que eu dizia ter por ele me fez parar de usar. Ele continuou a vida dele e eu continuei usando droga. Continuei me acabando. Continuei, perdi a confiança de todo mundo que eu gostava. De todo mundo, da minha tia, da minha família, ninguém mais confiava em mim. Depois que eu saí da cadeia, eu engravidei. E nem a gravidez me fez parar de usar droga. Nem o fato de ter um filho me fez parar de usar droga. Eu não sentia nada, na verdade, sabe? Eu não sentia amor de mãe. Todo mundo falava, mesmo quando você tem um bebê dentro da sua barriga, você tem aquele amor de mãe, sabe? Aquela coisa